Boa noite a todos. Eu sou André Roman, sou CEO da empresa Atlas. Para quem não me conhece, Atlas é uma empresa de pesquisa e inteligência de dados e a gente conseguiu se destacar nesse ciclo eleitoral, num contexto em que, em geral, as pesquisas tiveram um desempenho muito ruim. Acho que a Atlas conseguiu comprovar que existem também organizações que fazem um trabalho sério, inclusive a partir de uma certa inovação metodológica. Atlas não foi apenas a empresa que chegou mais próxima dos resultados em 9 de 11 estados e também a nível nacional na eleição presidencial, mas também foi a única empresa que conduziu as suas pesquisas com um método de coleta via web, com questionários estruturados, que são acessados pelos nossos respondentes num processo de navegação padrão, sempre quando alguém entra para fazer algum tipo de busca no Google, assistir um vídeo no YouTube, fazer uma compra num site de internet ou ler uma notícia, existe uma chance de se deparar com um anúncio da Atlas para responder à nossa pesquisa. Essa pessoa, então, é transportada para um ambiente seguro, responde o nosso questionário. Temos centenas de milhares de pessoas no Brasil que já responderam à pesquisa Atlas, então acho que muitas pessoas já entendem bastante bem como isso funciona. E por mais que inicialmente existia uma resistência e uma certa falta de entendimento em relação à metodologia da pesquisa, acho que a gente conseguiu superar é, essa barreira de conhecimento e as pessoas cada vez mais chegaram a descobrir que é uma metodologia que, primeiro, é científica e, segundo, tende a funcionar. Tivemos aí os únicos estudos que anteciparam a virada do Ceará, do Elmano, a única pesquisa que também antecipou que o Jerônimo na Bahia poderia vencer no primeiro turno. Todas as pesquisas de todos os outros institutos indicavam que o ACM ia vencer a corrida no primeiro turno. E até nos estados onde Atlas inevitavelmente errou, como em São Paulo, tivemos resultados mais próximos do resultado das urnas. Foi a única pesquisa, por exemplo, no contexto do estado de São Paulo, que mostrou o astronauta Marcos Pontes na frente, ou no contexto do Rio Grande do Sul, que de fato a vantagem do Eduardo Leite em relação ao Onyx Lorenzoni era bem menor do que se estimava inicialmente. Bom, nesse contexto em que a gente continua tentando comprovar a qualidade do nosso trabalho e explicar a nossa metodologia, surgem também desinformações. E às vezes também surge, infelizmente, jogo sujo. Então, vou ter que falar sobre esse jogo sujo hoje à noite, porque aconteceu um episódio bastante grave. Numa live do portal Wall, um portal que vem atacando e difamando o trabalho da Atlas Intel ao longo do ano inteiro, a partir de puras invenções e manipulações, surgiu uma série de comentários completamente errôneos sobre o nosso trabalho, então eu gostaria de esclarecer. Vou fazer play do trecho que é relevante, destacando que esse trecho já foi deletado, não vai ser disponível mais, infelizmente, na live que eu estou citando, mas a gente tem ele disponível, e então posso compartilhar com vocês e, ponto a ponto, ir desconstruindo os argumentos que foram postos. Então, vamos lá? Pessoal, vamos seguir aqui adiante. Olha só, o último número que a gente tem que analisar hoje é o do Atlas, que deu 52,4 para o Lula e 47,6 para o Bolsonaro, uma diferença de 4,8 pontos percentuais. Esse instituto foi o instituto que, no primeiro turno, teve prognósticos mais próximos do resultado ali final. No entanto, ele tem uma metodologia de pesquisa bem complicada de entender e de explicar, que assim, é preencher questionário na internet. E se o cidadão vai lá e preenche e dá informações falsas a respeito dele, não tem como checar. Então é interessante assim, olhar com certo cuidado, porque como essa amostra é feita para ela ser fidedigna e retratar uma fotografia da corrida eleitoral, é algo complicado, né, Toledo? Eu queria, enfim, um comentário seu, da Daisy e depois do Bombig,
sobre esses números do Atlas. 52,4% para o Lula, 47,6% para o presidente Jair Bolsonaro. Enquete, porque se autoseleção, se eu vou lá e preencho os meus dados e digo que eu sou uma pessoa loira, jovem, bonita, mulher, moro não sei aonde, não tem como checar, porque você não... Você entende isso, Toledo? Não, eu não fiz isso, mas poderia ter feito, porque eu entrei para ver como é que funciona o questionário e você primeiro responde a todo o questionário e depois você decide se dá ou não seu telefone e seu e-mail. Se você não der, como é que eles vão checar que você é você mesmo? Tá. Então, vamos parar para analisar um pouco a situação que temos posta aqui. É impossível checar as respostas de pessoas em pesquisas de opinião. Se alguém for responder que vota no Lula e vai e digita 22 nas urnas e vota no Bolsonaro, não tem como uma pesquisa de opinião lidar com esse fenômeno, certo? Se uma pessoa diz na pesquisa que ganha 7 mil reais por mês, mas de fato ganha 2 mil reais, né? Se uma pessoa diz que vai comparecer com certeza para votar, mas depois, de fato, ela vai se abster, né? Se uma pessoa diz que na eleição de 2018 ela votou no Bolsonaro, mas ela de fato votou no Fernando Haddad, não tem como checar, né? Então, o que as pesquisas precisam para que elas sejam apuradas é que uma grande maioria das pessoas de fato declarem a verdade e que elas sejam honestas com o pesquisador. E isso, de fato, é verdade para a imensa maioria das pessoas que têm essa honestidade intelectual. As pessoas não vão mentir. São pouquíssimas as pessoas que vão mentir. E aquele erro, aquela margem de erro, aí também reflete o comportamento de pessoas que mentem, ou se enganam, né? Então, me parece que há uma clara má vontade em termos de fazer esse argumento, porque, veja bem, igual você pode mentir para a pesquisa Atlas, você pode mentir para qualquer pesquisa. Isso não tem nada a ver com o método de coleta. E, inclusive, como o José Roberto Toledo disse que ele chegou no nosso questionário e ele pôde tentar preencher a pesquisa, então ele, melhor que qualquer outra pessoa, deveria entender que de fato não se trata de nada tão absurdo assim. Muito pelo contrário, ouvi dizer a palavra enquete. Só para esclarecer que as pesquisas Atlas não são enquetes. As pesquisas Atlas são pesquisas com uma metodologia científica de coleta. Tanto é que a gente conseguiu ser a melhor empresa de pesquisa nas eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2020, não apenas em nível nacional, mas fazendo pesquisa em todos os estados competitivos, daquela lei South Florida, Michigan, Wisconsin. A gente conseguiu ser a empresa de pesquisa com o melhor desempenho em 3 ciclos consecutivos na Argentina. A gente conseguiu ser a melhor empresa de pesquisa no ciclo presidencial na Colômbia. Foi muito tumultuado. A gente conseguiu antever a derrota do plebiscito para uma adoção de uma nova constituinte no Chile. Aí eu pergunto, se a pesquisa Atlas era uma enquete, vocês acham que enquetes conseguiriam antecipar tão bem todos esses resultados? Foi tudo chance? Sorte? Acontece que as pesquisas com coleta web, de fato, elas estão virando um modo dominante de pesquisa no mundo inteiro. Na França, por exemplo, a gente cobriu as eleições francesas. De fato, o Atlas é o único instituto, eu nem gosto da palavra instituto, a única empresa de pesquisa com uma forte atuação internacional. Tanto é que a gente cobriu as eleições americanas, chilenas, colombianas e também francesas. E o que a gente viu, por exemplo, nas eleições francesas é que quase todos os estudos conduzidos no último ciclo eleitoral da França, na presidência, eram pesquisas com coleta web, digital.
Só existe enquete na França para as eleições presidenciais, José Roberto Toledo. A Ipsos apenas faz enquetes? A YouGov, uma empresa que apenas coleta dados para pesquisas de opinião via internet, apenas faz enquetes? A Morning Consult, uma empresa que já vale mais de $1 bilhão, apenas faz enquetes? É esse o seu argumento? É impossível fazer pesquisa de opinião com coleta via internet? É esse o seu argumento? Vamos continuar. Porque a grande diferença entre uma pesquisa e uma enquete é que você sabe quem você está pesquisando. Se você aborda a pessoa na rua, a pessoa é aquela pessoa. Você olha para ela, você sabe se é um homem, se é uma mulher, pergunta se é, pergunta a cor, verifica, pergunta a idade, vê se bate. Vamos lá. Se você for, por exemplo, uma pessoa que se declara parda, mas de fato o entrevistador acha que você é branco, você vai colocar no questionário branco em vez de pardo? Se alguém tem uma identidade de gênero diferente da aparência, você vai colocar qual identidade de gênero, José Roberto Toledo? Como que você vai checar? A pergunta fica em aberto. Enfim. E depois tem um checador. A cada duas ou três entrevistas, tem um outro pesquisador que checa se aquilo bate com a realidade. Pelo telefone, você sabe, sabendo o número do telefone, você sabe com quem você está falando. Agora, se a pessoa se auto-escolhe, vou preencher, eu me auto-escolhi, ninguém me convidou para participar lá. Eu soube que tinha um link no site da Atlas, fui e preenchi, né? Então, tem uma certa misconcepção em relação a isso, que eu acho que eu deveria esclarecer. Atlas conduz pesquisas com links abertos. Eles podem ser compartilhados por qualquer pessoa, mas isso não quer dizer que qualquer resposta que chega, por exemplo, a partir de um link que foi compartilhado num grupo de WhatsApp, com um amigo, não quer dizer que essas respostas serão computadas. A gente conta com o processo de verificação de dados, onde a gente vai ver se o identificador único do questionário já está dentro do nosso sistema, ou seja, se a tentativa que foi uma tentativa aleatória de contato, com alguém que estava navegando de maneira totalmente aleatória na internet, se isso de fato já está dentro do sistema ou não. Se o questionário já existe preenchido, né, a partir do modo de abordagem que foi inicialmente desenhado, nenhuma resposta será cadastrada com aquele identificador. Então, provavelmente, o José Roberto Toledo recebeu um link, descobriu um link de alguém que já tinha respondido à pesquisa, buscou submeter um questionário, não conseguiu, porque deve ter recebido uma mensagem de erro dizendo você já preencheu essa pesquisa, e agora está dizendo que ele de fato conseguiu responder algo que não foi o caso. Não é assim que você vai conseguir responder uma pesquisa Atlas. Vamos continuar. Acho esquisito, assim, e a maneira como vem no relatório descrita a metodologia, porque eles dizem que é uma metodologia própria, patenteada, que só eles têm, e o jeito que eles descrevem a metodologia, eu confesso que não entendi, certamente um defeito de cognição meu, mas veja se vocês me ajudam com essa frase. Os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo. Eu consigo... Primeiro eu queria entender o que são territórios geolocalizados, ou melhor, o que são territórios não geolocalizados. Eu posso explicar o que são territórios geolocalizados. Territórios geolocalizados são territórios que a gente consegue definir para garantir que as respostas para a nossa pesquisa, de fato, tenham origem dentro do estado onde a gente está fazendo a pesquisa. Certo? Se a gente faz uma pesquisa na Bahia, por exemplo, a gente quer que
as respostas venham de territórios geolocalizados dentro do estado da Bahia, e não de Santa Catarina, e não de Paraguai, e não de Hawaii, mas da Bahia. É isso que significa territórios geolocalizados. Vou continuar. São territórios, são gel, mas enfim, deixa para lá. Então está muito mal escrito aí. Está muito mal escrito. Deise, a sua avaliação. Máquina, não tenho, eu não consigo, eu vou passar por Que fudeira, hein? Vai lá, Bombig, não tem muito o que falar, não. Desculpa, eu também não entendi a metodologia, eu acho que tá complicada essa, Bombig, me ajuda. Então, vamos só entender uma coisa. Essa é uma live de colunistas da UOL que discutem 3 pesquisas: Quest, IPESP e Atlas. Discutem os resultados, a metodologia e as conclusões que podem ser derivadas das pesquisas. Pergunto para vocês: alguém que não entende metodologia de pesquisa está fazendo o que nessa live? Está comentando o que nessa live? Está contribuindo o que no debate? Eles usam aí a coisa que eles tiveram um resultado mais próximo no final do primeiro turno. Agora, as pesquisas todas apontaram, mostrando as tendências, teve movimentação de última hora, enfim. O dado é esse aí. Bom, Big, você quer fazer uma avaliação sobre o Atlas, meu cara? Apenas um comentário sobre isso, Kennedy. Não, as pesquisas não mostravam as mesmas coisas. Tanto é que as nossas pesquisas, ao longo de mais de um ano, mostravam coisas muito diferentes das pesquisas Datafolha, das pesquisas IPEC, das pesquisas de outros institutos. Tanto é que algumas pesquisas chegaram muito próximas do resultado em muitos estados, como, por exemplo, Atlas, em 9 de 11 estados, e outras não conseguiram antecipar basicamente nenhum resultado corretamente. Tanto é que na Bahia, Datafolha e IPEC diziam que a ACM ia vencer no primeiro turno, e Atlas mostrou um resultado que chegou a uma diferença de apenas 2 pontos percentuais ao que aconteceu no final, num estado em que supostamente as pesquisas sempre erram. Então, não, as pesquisas não estavam mostrando a mesma coisa, as pesquisas estavam muito discrepantes. E justamente por conta disso, não é possível que todas estivessem certas, porque a realidade social, a verdade, a intenção de voto é apenas uma. A gente tem uma pesquisa que mostra uma diferença de 20 pontos entre 2 candidatos e outra que mostra que não tem nenhuma diferença. Vocês acreditam que essas 2 pesquisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Porque não podem. Eu acho que esse foi um resultado apertado, né? Obviamente, está um pouco mais apertado do que a média das outras. Mas as pesquisas também no primeiro turno foi uma margem de erro, né? Ou, se eu estiver enganado aqui, o Toledo me corrige na hora, por favor. Vamos corrigir na hora, já que pediu, por favor. Quase nada foi na margem de erro, em nenhum estado. O que foi na margem de erro, por exemplo, foi Atlas na Bahia, sabe? O que foi dentro da margem de erro foi Minas, na pesquisa Atlas. Me mostrem pesquisas dentro da margem de erro, nas pesquisas IPEC, Datafolha, em qualquer estado. O que caiu dentro da margem de erro? Sinceramente, como que vocês definem a margem de erro e fazem essa avaliação? Tudo foi na margem de erro? Qual margem de erro? A margem de erro é um conceito definido matematicamente. Na maioria das pesquisas, 2 pontos percentuais. O Bolsonaro foi dentro da margem de erro? O Tarcísio foi dentro da margem de erro? O ACM foi dentro da margem de erro? O Onyx foi dentro da margem de erro? O Mourão foi dentro da margem de erro? O Elmano foi dentro da margem de erro? O que caiu dentro da margem de erro? Eu gostaria de entender o que foi que caiu dentro da margem de erro. Mas, assim, nenhuma escapou da margem de erro, nem o Datafolha, nem o IPEC, nem nada. Né? Tirando o número do Bolsonaro, que saiu fora da margem para todo mundo. Foi, mas era aquilo que a gente avisou que ia acontecer. Exatamente, Mas, porque sempre acontece. Existe tem um cientista político que eu gosto muito, que é professor
É isso. Bom, assim, acho que isso deixa claro, assim, a seriedade dos colunistas aqui envolvidos e, assim, a abordagem não científica de avaliação de pesquisas, mas o que eu acho mais preocupante do que isso, infelizmente, é que não se trata de um acidente isolado, né? Eu gostaria de explicar um pouco mais sobre a situação que temos aqui. No início deste ano, o portal UOL lançou um selo de confiabilidade de pesquisas eleitorais, né? Um selo que supostamente buscava ajudar a opinião pública a navegar um contexto cada vez mais caótico de números de pesquisas discrepantes, tentando orientar em relação a quais eram os institutos e as empresas realmente confiáveis, né? Em quais eram as empresas que, a partir de resultados passados ou diversos problemas metodológicos, não conseguiriam ter uma boa reputação, que deveriam ser vistas com desprezo pelos leitores, pela opinião pública. Aí eles fizeram aqui uma classificação, eles explicaram que esse levantamento foi feito a partir de entrevistas com especialistas, certo? Esses especialistas eram estatísticos que trabalhavam para institutos de pesquisa, não citam quais institutos eram, e que esses especialistas, nenhum deles permitiu ser identificado, nenhum permitiu. O especialista diz, eu vou participar desse estudo, mas eu não vou te deixar dizer que sou eu. Então, é isso, um estudo como especialistas anônimos, né? Não sabemos quantos especialistas são, a partir de quais critérios de avaliação, para qual período, qual ciclo eleitoral, enfim. Um estudo que parece uma caixa preta, né? E o que eles fizeram aqui? Eles fizeram algumas categorias, colocaram na categoria muito confiável o Datafolha, né? O Datafolha, acho que todo mundo sabe, né? Esse folha no final porque o Datafolha faz parte do Grupo Folha, um grupo empresarial que tem como um principal acionista os mesmos acionistas do UOL, tanto é que existe aí, se vocês forem prestar atenção nos feeds de redes sociais da Folha e do UOL, eles sempre postam os conteúdos dos dois veículos. A UOL basicamente tem um robô que pega todo o conteúdo da Folha e coloca no UOL, porque eles fazem parte do mesmo conglomerado de mídia, junto com o Instituto de Pesquisa, que provavelmente teve alguns especialistas que foram entrevistados para o estudo de uma instituição, de uma organização que faz parte do mesmo conglomerado, né? Eu diria que isso é um conflito de interesses. Tudo bem. Aí a gente continua aqui e vê que na pior categoria de avaliação temos a categoria controversa. E olha que é controvérsia. Atlas. É explicado por que a gente é controverso aqui? Não. Não tem nenhuma justificativa. Diz apenas que deve ter uma metodologia proprietária. Sim, tem alguns dados que não aparecem aqui, né? Por exemplo, o fato de a gente ter sido a melhor empresa de pesquisa no ciclo das eleições municipais de 2020, em todas as cidades onde a gente conduziu pesquisas. Por exemplo, a nossa trajetória internacional nos Estados Unidos, na Argentina, no México, no Chile. Mas a gente ficou, né, na pior posição, né? Pior posição aqui, controversos, junto com os censos, junto com a Futura, junto com o Paraná. Paraná que, by the way, assim, podemos falar muito sobre o Paraná, mas o Paraná teve um desempenho melhor dessas eleições do que o Datafolha, né? Então, eu diria que se você fosse realmente tentar refazer essa avaliação a partir do que foi o ciclo de 2022 no primeiro turno, você poderia provavelmente inverter a escala e ela funcionaria melhor do que a escala que foi feita, né? O que aconteceu com esse selo? A gente entrou com um pedido de resposta em relação a esse absurdo. Um pedido de resposta que não foi dado pela UOL até hoje, tanto é que a gente tentou entrar com uma ação judicial que está hoje em trâmite. Não apenas uma ação em relação à falta do direito de resposta que não foi dado, né? A gente explicou como, de fato, todas as informações aqui presentes não procedem,
mas também a gente apontou um nítido conflito de interesse entre postar esse tipo de informação no portal UOL, vista a relação do UOL com o Instituto Datafolha, né? Então, a gente espera o trâmite desse direito de resposta. Eu espero que em breve ele aparecerá no site da UOL, por conta do Poder Judiciário que deveria agir. Tudo isso está aqui descrito de maneira muito detalhada em um post de Twitter que eu fiz sobre o assunto. Eu expliquei aqui direitinho. Inclusive, eu postei a resposta que a gente recebeu do advogado da UOL, né, explicando por que esse direito de resposta não foi honrado, algo que, assim, um direito, uma parte que é difamada do jeito que a gente foi difamado, deveria ter um direito de resposta, né? Mas, enfim, espero que esse direito de resposta será dado. Agora, no entanto, eu gostaria de falar sobre um tema ainda mais, assim, problemático, porque por muito tempo eu não tinha me dado conta do porquê das coisas. Por que que a UOL está atacando de maneira tão agressiva o Atlas? Né? Por que que isso está acontecendo? E eu nunca descobri a ligação entre esse esforço todo e o José Roberto Toledo. Mas hoje, vendo essa entrevista, eu acabei me lembrando de alguma coisa que eu acho que faz muito sentido agora. Em 2013, eu e o Thiago Costa, a gente criou um portal de transparência de dados chamado Atlas Político. Um portal que fazia uso de dados públicos dentro de uma interface intuitiva para ajudar, depois daqueles protestos gigantes, onde milhões de pessoas saíram nas ruas, para ajudar eleitores a terem uma opinião melhor informada, melhor embasada, sobre o desempenho dos representantes que eles tinham enviado para o Congresso Nacional. A gente avaliava a trajetória de congressistas, senadores, deputados, a gente analisava se tinha ficha limpa, ficha suja, posicionamento ideológico, né? Se tinha algum tipo de desempenho melhor do que a média em termos de atividade legislativa, enfim. E em algum momento, alguém colocou a gente em contato com o José Roberto Toledo, que na época estava liderando o Estadal Dados, né? E a gente esperava que a gente ia ter algum tipo de apoio neste processo do José Roberto Toledo. A gente esperava que a gente poderia, de alguma maneira, estabelecer uma parceria, fortalecer o Atlas político, sabe? De alguma forma contar com a expertise, com a longa trajetória de trabalho nesse mundo do jornalismo de dados, que a gente pensava que o José Roberto Toledo tinha, né? A gente tinha muitas esperanças, estudantes de doutorado, jovens, né? Fazendo uma iniciativa não lucrativa, de interesse geral, de interesse público, justamente para tentar fortalecer a democracia, né? A gente pensava que é o tipo de esforço que poderia angariar muito apoio, e ainda mais apoio de uma pessoa, de um intelectual público como o José Roberto Toledo. Aí sabem o que aconteceu depois que o José Roberto Toledo soube do Atlas Político, em vez de ajudar a iniciativa Atlas Político prosperar? Uma semana depois de ele tomar ciência do nosso trabalho, apareceu dentro do portal Estadão, dentro do Estadal Dados, uma ferramenta chamada Atlas Político Estadal Dados. Ou seja, uma cópia da nossa marca já existente, com site, com logo, com identidade visual, né? Dentro do Estadão. Na época, o José Roberto Toledo, como hoje, difamou o nosso trabalho, porque provavelmente enxergou de alguma maneira estava competindo com o seu próprio trabalho, e tentou desmoralizar a Atlas. Eu gostaria de falar o seguinte, José Roberto Toledo. O Atlas deu muito mais certo do que o seu trabalho no Estadal Dados, que nem existe mais. Atlas hoje em dia é uma empresa respeitada no mundo inteiro, nos Estados Unidos, com um celular de qualidade no Mark 38, com clientes no mercado financeiro, com parceiros extraordinários no mundo inteiro, com um quadro qualificado de analistas,
de programadores, de cientistas sociais. E sabe, a sua tentativa de desmoralizar o meu trabalho apenas o fortalece. Boa noite.